Capítulo 191. Enredo principal oculto 2. Não há pressa em retribuir o favor. Só não se esqueça disso, brincou Anchial. Cada vez que Benet lhe devia um favor, seus pontos de relacionamento aumentavam. Ter um bom relacionamento com um dos personagens principais do planeta seria definitivamente muito benéfico. Disparar um enredo oculto sem procurá-lo ativamente foi claramente um dos benefícios que trouxe. A rede de relacionamento de Benet era muito ampla, então era possível passar por Benet para entrar em contato com muitos outros, muitos deles fortes com missões que tinham chance de ser acionadas. Depois de esperar um pouco, Benet transferiu a ligação de Anis. Caixin. Ambos ficaram em silêncio depois que a ligação foi completada. Eles só podiam ouvir o som da respiração um do outro. No final, Anis falou primeiro. Sou Anis, nos conhecemos ontem à noite. Benet me disse. Ouvi dizer que você precisa da minha ajuda. É sobre o quê? Anchial foi direto ao ponto. É sobre um segredo que ficou enterrado na história. Encontramos alguns vestígios dele e quero descobrir mais sobre este segredo. Anchial estava muito confuso. Ele não tinha ideia de qual segredo estava falando. No entanto, uma notificação apareceu na interface. Anchial não conseguiu desviar os olhos dela no momento em que a viu. Ele estava completamente chocado. Sublinhado: você ativou a missão de nível A do enredo principal oculto do planeta Aquamarine, New Era, Origin. Observações: esta missão causará efeitos desconhecidos e irreversíveis a alguns eventos e organizações. Considere cuidadosamente antes de escolher aceitar ou rejeitar. Sublinhando, os olhos de Anchial se arregalaram imediatamente. Uma missão de enredo principal que ninguém jamais ativou. Havia 3 histórias principais em Planeta Aquamarine. 2 delas eram a guerra entre as 6 nações e a Organização Germinal e a criação do campo de refugiados. E outra história principal oculta foi acionada pelos jogadores, mas não foi isso. Ele não tinha nenhuma lembrança disso, o que significava que essa missão não havia sido acionada pelos jogadores em sua vida anterior. As principais histórias ocultas eram um tipo especial de missão. Eles precisavam de uma oportunidade para serem acionados e impactariam as outras histórias principais e mudariam o enredo de uma forma ou de outra. Anchial havia jogado muitas versões em sua vida anterior e já havia lido sobre as principais histórias ocultas no fórum. Sem exceção, todos eles impactaram as principais missões do enredo de sua civilização ou planeta de uma forma profunda. Na primeira vez que Anis e os caras apareceram diante dos jogadores, eles já estavam mortos. Não admira que ninguém o tenha acionado. Anchial percebeu de repente como essa missão era perigosa. Até 2 pessoas no nível máximo do planeta Água Marinha morreram. Provavelmente seria muito mais difícil do que ele pensava. A missão de grau A de Anchial contra a Organização Germinal, queda do Germinal, foi um ramo da missão principal do enredo. Os jogadores em diferentes organizações receberiam diferentes missões de enredo principal. Para as 6 nações, é claro que seria para destruir a Organização Germinal, mas para a Organização Germinal foi o contrário. No entanto, a missão de Anchial era especial porque ele não pertencia a nenhuma organização, mas era inimigo da Organização Germinal. Assim, os requisitos e detalhes eram diferentes, mas o objetivo principal era o mesmo. No entanto, ele não sabia nada sobre essa missão oculta do enredo principal. Origem significa mergulhar na história do planeta. Nesse caso, qual é a origem do evento? O desconhecido era temido, mas as pessoas estavam curiosas sobre ele. Anchial sentiu uma coceira nos ossos, era a sensação de empolgação e expectativa. Ele era um jogador extremamente experiente que adorava explorar os fatores importantes do Galaxy, e esse era um segredo que nenhum jogador havia descoberto. Aceitar. Sublinhado: você aceitou, New Era, Origin. Mais 10 relacionamento com Anis, Vanina, Garian e Jiang Yuan. Sublinhado HMM. Anchial percebeu algo. Ele sabia que Jiang Yuan era a última pessoa enterrada na sepultura, mas quem era esse Garian? Sublinhado: fale com Anis. Ouça sua introdução. Sublinhado: o requisito da missão no momento era apenas este. Anchial estava acostumado a isso, foi algo como uma abertura cinematográfica. Tem algo a ver com a nossa tentativa de sequestrar Dorazi na noite passada. Ele participou de um plano secreto há alguns anos atrás, e esse plano secreto do Maple é um dos principais. Existem muitos segredos na nação de Maple. Quando você se infiltrou nas mansões dos oficiais do governo, você se sentiu estranho que
esses oficiais estivessem protegidos o tempo todo, mas isso não acontece em outras nações. Anchial acenou com a cabeça. Eu sei sobre isso, o Orisha Salt de muitos anos atrás. Sim, o Orisha Salt. Anas descreveu o evento em detalhes. A posição de Orisha em Maple naquela época era semelhante à de um primeiro-ministro. Ele havia sido atacado em casa, não por algumas pessoas, mas por um grande grupo de civis que de alguma forma tinham armas de um fornecedor desconhecido. Eles usaram armas de pólvora e incendiaram a cara mansão de Orisha. Orisha, sua esposa e seus 3 filhos com cerca de 10 anos foram brutalmente massacrados pelos agressores. Todo o processo foi gravado e carregado online. Isso chocou a nação e até mesmo o mundo inteiro. A razão para isso foi que Orisha aprovou uma política que consistia basicamente em remover o poder e os benefícios para os cidadãos dos civis e usá-los como um investimento de um projeto ridículo, que na verdade era uma forma de Orisha colocar dinheiro no próprio bolso. A corrupção dos oficiais do governo em Maple era conhecida em todo o mundo, mas antes que a Guerra da Velha Era estourou, Maple era conhecido por seu governo gentil. Eles eram normais e não uma nação forte. Quando a Guerra da Velha Era estourou, o governo implementou políticas que pressionavam muito os civis. A maioria das pessoas mostrou compreensão e aceitou as políticas sob pressão, e algumas até contribuíram ativamente. Os funcionários do governo de Maple provaram o delicioso fruto do mal. Após o fim da guerra, por causa da pressão da nação de perder o poder, após a guerra, eles não voltaram às velhas políticas fáceis. Em vez disso, eles continuaram a pressionar os civis com impostos e mão de obra, que foram usados para recuperar o poder da nação. Os conflitos dentro do país pioraram com o passar do tempo, o ambiente da sociedade gentil desapareceu e nunca mais voltou. Pessoas que não estavam vivendo a vida que desejavam eram como uma primavera que foi pressionada ao seu limite. A política que Orisha aprovou foi a gota d'água. Então, meia hora depois que Orisha foi atacado, a Força Especial recebeu uma ordem para matar todos que participaram do ataque. Eles não mostraram misericórdia. A nação ficou chocada, e isso significou o início da mudança dos tempos em Maple. Se isso tivesse acontecido antes da Guerra da Velha Era, teria sido um escândalo que poderia causar a queda total do governo, mas na nova era, onde o poder era deixado sem controle, as outras 5 nações não tinham intenção de se envolver. Já era difícil para todos se protegerem depois da guerra. Organizações que protegiam os direitos humanos e alianças de poder não existiam mais. A estrutura do mundo mudou. O equilíbrio foi quebrado, as economias estavam perto do colapso, recursos e poder militar tornaram-se o único padrão para medir o poder de uma nação. Maple sentiu que os sentimentos dos civis não importavam mais, então eles não serviram aos cidadãos como antes. Aos seus olhos, era hora dos cidadãos servirem à nação. A velha era acabou. Com tudo sendo destruído e esperando para ser reconstruído, era uma chance de remodelar o país, então eles escolheram uma forma radical de fazer isso. O ataque que chocou a nação também alertou os funcionários do governo do Maple. Eles decidiram recuperar as armas dos civis. Os funcionários do governo nunca haviam estado tão unidos antes. Eles aprovaram 24 políticas rígidas com alta eficiência em 2 dias. A proteção 24 horas dos funcionários era a política mais básica, e havia até mesmo alguns malucos que classificavam civis, o que fazia com que carne podre fosse despejada das grandes cidades de vez em quando, carne podre sendo cidadãos considerados sem valor. Assim, os efeitos do ataque seguiram um caminho estranho. O governo Maple anunciou que os agressores não eram cidadãos comuns. Havia um grupo reacionário no país que planejou o ataque. Suas armas eram a melhor evidência. O governo Maple listou dezenas de evidências coxas. Com a desculpa justificativa de capturar o grupo reacionário, passaram a usar a força para retomar o poder que haviam dado aos civis, pressionar o grupo reacionário, lidar com quem pudesse ser uma ameaça à nação e bloquear as informações. Eles queriam transformar os civis em uma força de trabalho totalmente controlada. Capítulo 192. Enredo. Principal oculto. 3. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. A forma como o Maple lidou com o que veio depois do assalto se tornou o maior escândalo daquele ano, mas com forte poder militar, eles completaram a remodelagem de seu país e construíram uma nação com um estilo completamente diferente. As pessoas foram classificadas como uma pirâmide, exceto que quase não havia escadas entre as classes.
Os cidadãos não viam esperança na vida, eles estavam apenas esperando para morrer. Aqueles com poder não nasceram com ele. Sob alta pressão, um verdadeiro grupo reacionário se formou, mas não era mais a era das armas frias. O padrão de armas que a nação tinha era como uma parede que nunca poderia ser escalada. Se não houvesse interferência externa, seria quase impossível para qualquer pessoa derrubar e assumir o governo, e o MAPLE regularmente removia pessoas que representavam ameaça à nação. Assim, os cidadãos deixaram de estar aterrorizados e ficaram entorpecidos. Os assaltos foram iniciados por alguns cidadãos violentos extravasando sua raiva, e terminou com mais cidadãos suportando as consequências, o que descreveu perfeitamente o caso de bater um ovo numa pedra. Isso fez com que a sociedade de MAPLE fosse reconstruída. Tornou-se uma ditadura e os que estavam no topo tinham controle total. A raiz de uma mudança gentil de governo foi a guerra. A alta pressão da guerra causou o colapso do governo sob estresse, e eles não tiveram escolha a não ser direcionar a pressão para seus cidadãos, que então fugiram do controle. Foi assim que foi fácil passar de pobre a rico, mas difícil de ser rico a pobre. B. Os cidadãos eram a pedra angular de um país. Assim como as peças de uma máquina, quando a máquina nacional precisava que essas peças sobrecarregassem, elas se desgastariam e quebrariam mais rápido do que o normal e sacrificariam o melhor tempo de suas vidas. Mas, enquanto eles trocassem as peças por novas, a máquina ainda poderia funcionar. As peças quebradas eram substituíveis e as peças que eram jogadas fora se tornaram recipientes de uma era. Anchial estava interessado. Ele gostou bastante da história e das histórias das civilizações. Depois que Anas terminou, Anchial refletiu por um tempo e perguntou: o que isso tem a ver com o segredo de que você falou? O que eu queria dizer é que a guerra mudou muitas coisas. Passei por essa era mais sombria e caótica. Muitos foram controlados por ideias, missões e honra e se transformaram em uma ferramenta para matar enquanto ainda achavam que estavam fazendo uma coisa honrosa. Poucos acordaram disso, como Bennett. Ele se tornou um herói, mas uma era que precisa de um herói nunca é uma boa era. O fim da guerra foi repleto de conspirações sujas que foram enterradas como segredos, e queremos que esses segredos voltem à superfície. Anchial ergueu as sobrancelhas. E que benefício isso traz para você? Nada, mas as pessoas deste mundo têm o direito de saber o que passaram e não deixar que essas conspirações fiquem escondidas para se tornarem um segredo que nunca se desvenda. Não acho que a construção original da sociedade iria se despedaçar em uma noite só porque entramos em contato com civilizações galácticas, e não acredito que um chamado conflito interno causaria guerras. Tem que haver alguém por trás de tudo isso. Cada país tem seus segredos. Não é nada incomum, disse Anchial. Anes sorriu e disse: desde que chegamos à nova era, o mundo também deveria ser diferente. As regras estão mudando. Por que seguir a velha lógica? Além disso, devo um favor a alguém que tem um desejo muito forte de obter conhecimento. Ele sugeriu esta missão e eu me juntei a ela. Pelo tom dele, parece que eles são anarquistas. Eles morreram na minha vida anterior. Esta missão parece bastante complicada. Anchial parou de fazer perguntas. Ele pensou um pouco e decidiu se juntar a eles. Não importa o motivo pelo qual eles estavam fazendo isso, esta era uma missão oculta muito rara, então seria um desperdício rejeitá-la. Anes pediu um encontro. Ambos estavam na mesma cidade, então, com Anes liderando o caminho, Anchial logo encontrou seu esconderijo. Eles se encontraram e começaram a se observar. Anchial olhou além de Anes e Vanina, então parou em Garian. Ele estava muito curioso sobre essa pessoa. Enquanto ele observava o trio, eles estavam olhando para ele. Então, este era o lendário Black Panton. Você é muito forte, disse Vernina em tom calmo. Embora acabemos de nos conhecer hoje, devo um favor a você por ter vindo ajudar, disse Anis. Muitas pessoas que me deviam favores. Bem-vindos à festa. O que eu preciso fazer? Anchial perguntou. As três pessoas se entreolharam. Garian pegou uma pilha de documentos e disse: as evidências estão na inteligência dos últimos anos. Passei muito tempo procurando uma pista. É muito complicado, por isso precisamos dividir nosso trabalho. Enquanto Anchial folheava os documentos, sua expressão finalmente mudou. Sublinhado: Nova Era, Origem. Esta missão é uma série de missões em cadeia. Você pode completar as metas abaixo. Fim do sobrevivente,
Na cidade Blade de Highland, encontre um cara chamado Waldevin e pega a cópia incompleta do documento Sulino. 485. Tiquem of Misplacement, nas ruínas da capital da nação das montanhas oeste dentro do continente sul, coordenadas, encontre um item importante extraviado, anexo, aparência do item. Este foi o resultado final da última pesquisa da nação de West Mountain antes de serem destruídas. Passado selado, controle o senhor da guerra, Verna, da colônia Verna no continente ocidental, coordenadas traço. Seu pai era um oficial militar de alta patente de um país morto. Existem pistas escondidas, siga Verna e encontre o segredo. Mysterious Prisoner, décadas atrás, um agente de inteligência de Star Dragon foi preso por um país. Esse país já está morto, mas o agente da inteligência foi mantido em uma prisão secreta que não tinha guardas. Ninguém encontrou. Encontre suas relíquias, coordenadas da ruína traço, mesmo tipo de pessoa, um solitário que se isolou no deserto tem algumas informações muito importantes. A inteligência mostra que ele apareceu perto do Vale do Tributo no continente ocidental. Cuidado, ele não é uma pessoa normal. Ele era ativo no campo de batalha da Velha Era. Recomenda-se que o contato seja amigável, Jiang Yuan. Esta é a primeira rodada da missão. Contanto que uma das missões seja concluída, a missão pode ser concluída. A quantidade e o status de conclusão das missões determinarão os requisitos da missão da próxima rodada. Recompensa, S, da primeira rodada, 350.000 de experiência. Recompensas de bônus dadas de acordo com a avaliação das missões. Sublinhado. Anxial ergueu as sobrancelhas. A liberdade desse tipo de missão era muito alta, semelhante às missões em série de uma organização. Mas esse enredo principal era claramente mais complicado e era uma missão em cadeia. O status de conclusão da rodada anterior afetaria os requisitos da missão da próxima rodada. Esta missão é extremamente aberta. Cada rodada tem pistas diferentes que levarão a finais diferentes. Normalmente, quanto mais metas forem concluídas, melhor será e maior será a avaliação. Anxiao já havia concluído esse tipo de missão antes, então ele sabia que havia muitas possibilidades. Era como andar em um labirinto. Para encontrar a saída, era preciso obter o máximo de informações possível, e, com o fim de Anes e dos outros, essa missão apresentava riscos muito elevados. As recompensas da missão não envergonharam as histórias principais. Apenas a recompensa básica da primeira rodada já era 350.000 de experiência, e as recompensas de bônus muito provavelmente seriam itens, habilidades ou talentos. Mas a missão era muito complicada. A localização se estendia por 3 continentes. Então isso custaria a ele muito tempo. Não admira que tenha sido uma missão de grau. Anxiao franziu as sobrancelhas, sentindo-se um pouco angustiado. Eu vou tentar isso. Não importava o que acontecesse, ele precisava aceitar primeiro. Garian assentiu. Vou contar contigo para estas missões. Nós 3 temos outras missões. Anis e o resto eram personagens muito fortes da Velha Era, então sua missão definitivamente não era simples. Anxiao decidiu deixar a Darknet ajudá-lo a ficar de olho nele. Depois de obter os requisitos da missão, Anxiao deixou o esconderijo. Então, ele é confiável? Perguntou Vernina. Anis balançou a cabeça e concordou. Não sabemos muito sobre ele. Vamos ver o que ele fará por enquanto. Os documentos que dei a ele contêm informações reais e falsas, disse Garian. Era apenas 1/10 das pistas que eu tinha. Então será melhor que ele as conclua. Se ele tiver outros pensamentos, não perderemos nada. É apenas alguma inteligência não confirmada de qualquer maneira. Ele é amigo de Bennett, então deve ser confiável. Este é o direito era redondo. Eu diria que é o mais fácil e de rico para pobre do que pobre para rico. Eu diria. Isso também, acho que não foi claro na tradução. Isso foi relembrar a transição do estilo de vida. Capítulo 193. Provocação. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Este enredo oculto parece ter algo a ver com escavar a história. Logicamente, não deve resultar em um grande impacto, mas como é a história principal, será que haverá algum segredo chocante que será desenterrado? Anxiao pensou, enquanto caminhava pela rua. Não importava quais segredos existissem, não era sua missão, e havia chances suficientes para ele explorá-la, mas é claro, as recompensas eram a parte mais importante. Como a missão em Maple foi concluída, Anxiao partiu naquele mesmo dia.
As ameaças que ele havia feito resultaram na realização de uma investigação secreta pela instituição de inteligência local por toda a cidade, mas por causa do assassinato piedoso de um funcionário do governo, a investigação foi muito completa. Por estarem na mesma organização, Anchial trouxe Golden Fox e Ghostblood enquanto se retirava. Ghostblood não quis no início, mas a situação era grave, então ele teve que se comprometer. Ghostblood não gostava da sensação de ser protegido por alguém, então ele ficou de mau humor durante a maior parte do caminho. Depois de deixar Maple com sucesso, Anchial separou-se da dupla e correu em direção ao avião de carga em direção a Farian sem parar. Os jogadores nas aldeias novatas do continente ocidental ainda esperavam por sua chegada. O fórum explodiu. Os jogadores que estavam esperando por Anchial entraram em pânico e ficaram preocupados que ele não viesse mais. Eles começaram a ser supersticiosos e enviar mensagens de spam no fórum para orar pela chegada de Anchial. As postagens alcançaram o surpreendente número de 300 mil. Era tão assustador que Anchial estava preocupado com a possibilidade de ser enterrado no mar de jogadores. Alguns jogadores começaram a brincar com memes. Jovem, você largou este fantasma negro, este fantasma branco ou este fantasma amarelo. Você é uma criança honesta. Para recompensá-lo, você pode trocar seu dinheiro para aprender habilidades. Olha o que eu encontrei, há um fantasma negro que é diferente dos outros. Podemos tentar capturá-lo. Um fantasma negro poderia nos fornecer energia por muitos dias. Mas não é fácil lidar com isso. Precisamos nos aproximar silenciosamente de suas costas. Ah, fui descoberta. Socorro, ele quer me comer, corra Calvin. Black Panton usou o Deathstar. Foi super eficaz. Finalmente, após dezenas de milhares de convocações, o grande mecânico Anchial chegou a uma aldeia de novatos. Os jogadores que esperavam por Anchial eram incontáveis, muito mais do que qualquer outra aldeia novata. No momento em que ela apareceu, os jogadores correram como uma avalanche. Pessoas que não sabiam podem até mesmo tê-los confundido com uma praga de gafanhotos. Anchial olhou para o nível dos jogadores, eles estavam em uma média de nível 10. As centenas de jogadores de alto nível no fórum já alcançaram o nível 18, Maple Moon era um deles. Com a ajuda do grande mecânico An, ela foi a maior vencedora do prêmio. No entanto, outros jogadores também tiveram suas próprias oportunidades. O número de pessoas do mesmo nível não era pequeno, mas a maioria delas eram jogadores de outros países em outros planetas novatos. O planeta Aquamarine era o acampamento base dos clubes de esportes eletrônicos da China, mas o número de seus jogadores no topo da tabela de classificação era o mais baixo. Foi uma grande dor para Anchial. Decepcionante. Vamos rapazes. Anima-se. Então, ele olhou para os incontáveis jogadores à sua frente, ponderou e disse, qual é a utilidade de subir de nível rápido? Ser capaz de lutar é o caminho a percorrer. Nada de errado com isso. Apenas jogadores de grandes guildas que estavam subindo na tabela de classificação estariam apressando seus níveis sem atualizar suas habilidades. Outros jogadores não fariam o mesmo. Mesmo que o aumento de nível tenha sido rápido no início, seria mais lento à medida que o nível aumentasse. Com a cota de experiência, Anchial teve que pensar sobre as missões que distribuiu. Se ele quisesse cultivar um jogador, ele poderia fazer aquele jogador crescer a uma velocidade muito maior do que qualquer outro. Mas ele não faria isso, pelo menos não antes de os jogadores atingirem o nível 20. Antes do LV20, técnica de treinamento de energia, tinha muito potencial de mercado, então era extremamente lucrativo. Ponto. Anchial ensinou habilidades como de costume, e os jogadores vieram em massa. Ganhar pontos de experiência na aldeia de novatos também foi uma forma de relaxamento para ele, então ele teve tempo para navegar pelos fóruns. Nos fóruns, a popularidade do fenômeno inumano era exagerada, e não apenas no planeta Aquamarine. Situações semelhantes ocorreram em outros planetas também, e os jogadores receberam tratamentos diferentes. No planeta Bruxo, eles foram pesquisados pelas bruxas e descobriram que tinham um grande talento para a feitiçaria, que era na verdade a habilidade de aprendizado na interface do jogador. Eles então se juntaram a várias academias de feitiçaria. No planeta antigo, eles eram vistos como mensageiros de Deus e adorados. No planeta Issunter, os jogadores no planeta Issunter eram os mais seguros.
A espécie demoníaca não teve nenhum interesse em sua característica única de ser capaz de reviver após a morte, e quando os jogadores viram as espaçonaves da espécie Space-Devil correrem pelo universo e separar os meteoros ao redor do planeta em busca de recursos com seus dispositivos de captura de gravidade, todos eles entenderam por que a reação das espécies demoníacas era tão normal. Para o Extinguish Army, a força dos jogadores era como uma formiga. Quem se importaria com a aparência de uma formiga? Claro, havia também a possibilidade de que as espécies do diabo estivessem acostumadas a ver a capacidade de reviver. Ninguém sabia com certeza. De qualquer maneira, era tudo apenas especulação. Os planetas acima tiveram muita sorte, mas o planeta Água Marinha foi um dos planetas mais azarados. Os NPCs temiam muito os jogadores. Os jogadores foram capturados, experimentados, cortados em pedaços e submetidos a uma lavagem cerebral. Foram tratados como escravos. Jogadores cheios de ódio era uma certeza. Com a situação no planeta Aquamarine, os jogadores tinham novas especulações. Black Phantom foi provavelmente uma compensação da empresa e dos produtores do jogo. Não admira. É por isso que um personagem como Black Phantom só existe em nosso planeta. Felizmente, existe o Black Phantom. Se não o tivéssemos, não teríamos nada com que brincar. Vendo comentários como esse, Anxial sorriu. Seus esforços não foram em vão. Ao ver a expressão nos olhos dos jogadores, ele sorriu ainda mais brilhante, parecendo um fazendeiro olhando para sua colheita. O fenômeno desumano no planeta Aquamarine havia chegado em um estágio-chave. Todas as organizações estavam entrando em contato com os jogadores. Alguns deles estavam usando uma abordagem suave, como Star Dragon e Esla. Também houve alguns que optaram por uma abordagem mais fria, como Hylian e Ordina. Outros militares e organizações financeiras também estavam agindo. Não foi de todo mal para os jogadores, pelo menos tiveram a oportunidade de entrar numa organização sem ter de correr para todo lado, e foi exatamente isso que os jogadores fizeram, com as 6 nações tendo a maioria dos jogadores a juntar-se a eles. Na vida anterior de Anxial, a organização Germinal tinha atraído a maioria dos jogadores, mas agora, suas bases estavam todas destruídas e eles só podiam capturar jogadores na área local de seu quartel-general. Foi patético. A contagem de jogadores deles foi reduzida em aproximadamente 80% em comparação com sua vida anterior. O fenômeno inumano também leva a outra mudança. Os jogadores desenvolveram o hobby de provocar os NPCs. Eles ficaram muito curiosos e fizeram muitas perguntas, e gostaram de fazer coisas que estavam fora da linha, querendo ver a reação dos NPCs. Os jogadores se divertiram muito, mas para os NPCs, eles estavam agindo de forma extremamente estranha. Todas as organizações fizeram uma coisa ao mesmo tempo, adicionaram uma linha aos documentos inumanos. A maioria dos inumanos tem uma doença mental. Suas ações são muito aleatórias e eles podem fazer qualquer coisa. Eles não podem ser julgados com uma mentalidade normal. Anxial não soube chorar ou rir quando viu essa linha na Darknet. Houve outra frase que o fez cair na gargalhada. Com pesquisas, os inumanos têm gênero, mas não têm genitais e habilidades reprodutivas. O jogo não permitia que os jogadores ficassem nus e, do ponto de vista dos NPCs, era como se a cueca fizesse parte do corpo, o que era incompreensível. Anxial estava rindo incontrolavelmente. Ele poderia imaginar como as organizações descobriram sobre isso. Incapaz de se reproduzir, o que significava que os inumanos não eram uma espécie nova. Claro, havia a possibilidade de que a forma de reprodução deles fosse diferente do que as pessoas do planeta Água Marinha conheciam. Também havia todo tipo de especulação sobre os inumanos na Darknet, com várias emoções como terror, nervosismo e muitos outros. Anxial percebeu que a religião antes abandonada parecia ter rejuvenescido. Eles alegaram que os inumanos são mensageiros enviados por Deus para salvar o mundo. Alguns jogadores pensaram em provocar o Black Phantom. Já que Black Phantom era o guia de novos jogadores, ele também ficaria chocado como os outros NPCs. Provocar um NPC era divertido. Black Phantom, seu nome é Anxial, você serviu ao Star Dragon antes e agora é um membro da Darknet, certo? Um jogador chamado Flying Brown disse de repente. Ele tinha visto o vídeo de Boom It Dog e teve uma ideia interessante. Ele queria expor a identidade do Black Phantom bem na frente dele e ver o que aconteceria. Não havia maneira de Black Phantom saber que a sua identidade foi exposta.
Quando ele visse um estranho declarando sua verdadeira identidade, ele ficaria chocado e perderia a calma. Fleeing Brown estava olhando para Anxiao enquanto ria. Capítulo 194. Se você pretende enganar as pessoas, engane-as o máximo que puder. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Todos os torcedores observadores olharam para Fleeing Brown com respeito. Esse cara realmente é um guerreiro corajoso que vive para problemas. Então, todos eles recuaram simultaneamente. Eles ficaram mais para trás para não serem salpicados de sangue. Anxiao sabia de onde o camarão malvado voador havia obtido as informações. Este foi um impacto do vídeo de Boom It Dog. Para expor algumas informações e aumentar a curiosidade dos jogadores sobre sua identidade e aumentar sua fama, isso passou por seu consentimento. A pequena quantidade de informação exposta não tinha importância para Anxiao. Os jogadores não eram como os NPCs que tinham uma grande rede de inteligência. Sem as informações principais, era completamente inútil saber seu nome verdadeiro. Em vez disso, quanto mais viral o vídeo se tornava, mais forte seu impacto crescia. Portanto, Anxiao havia adivinhado há muito tempo que haveria jogadores que perguntariam a ele diretamente, então ele se acalmou, respondeu com um HMM e ficou em silêncio. Fleeing Brown estava confuso. Não foi como ele imaginava. Como Black Phantom está tão calmo agora que sua identidade foi exposta. Black Phantom não se preocupa com estranhos saberem sua identidade? Ou a identidade do Black Phantom não é realmente um segredo em áreas que os jogadores não conhecem. Este plano não funcionou de todo. Fleeing Brown ficou muito desanimado. Black Phantom estava muito estável. Era como se ele não tivesse uma fraqueza e não pudesse ser provocado. A multidão se entreolhou, ficando ainda mais curiosa. Que tipo de pessoa ele era? Fleeing Brown não desistiu. Ele continuou a procurar por problemas e perguntou novamente: eu quero entrar para a organização Germinal, você sabe como posso fazer isso? Todos sabiam que o Black Phantom era contra a organização Germinal. Assim, ele pediu isso de propósito. Yo, você está me provocando, jovem. Anxiao deduziu imediatamente 3 pontos de relacionamento como punição. O rosto de Fleeing Brown ficou verde. Esta reação não é muito direta. Isso foi completamente inesperado. Anxiao de repente teve uma nova ideia. Com a influência que exercia sobre os jogadores, talvez pudesse orientá-los na escolha de um lado para entrar. Então, ele fez uma pausa e disse: uma guerra vai estourar. As 6 nações se reunirão para uma expedição. A organização Germinal certamente perderá. Se você quiser cometer suicídio, faça o que quiser. Se você quiser entrar na Darknet, posso escrever uma carta de recomendação para você. Se você quiser se juntar à organização Germinal, saia da minha frente. A multidão ficou animada. Black Phantom finalmente deu uma reação diferente, e ele até disse informações que nenhum deles sabia. Eles começaram a conversar um com o outro. Expedição? As 6 nações e a organização Germinal estão indo para a guerra. Eles sabem muito mais do que nós. Seu julgamento é definitivamente confiável. Então, ingressar na organização Germinal seria uma grande perda. Os jogadores criaram uma comoção. Apenas jogadores em Andrea ingressaram na organização Germinal. As palavras de Anxiao logo seriam enviadas aos fóruns, e aqueles que planejavam ingressar na organização Germinal também poderiam mudar de ideia. Ele não queria abrir mão de nenhuma chance de prejudicar a organização Germinal. Ele não os havia incomodado por um tempo, e eles pareciam estar se divertindo bastante. Inaceitável. Os jogadores notaram uma palavra-chave nas palavras de Anxiao. Ele disse à Rede Negra: essa é uma organização oculta, não é? Ele pode realmente nos ajudar a entrar na Darknet? Anxiao sorriu, abriu a interface da loja e adicionou um novo item. Sublinhado, carta de referência, destrava a Sociedade do Pacto de Sangue. Observações: a Blue Packet Society é uma organização assassina subordinada sob a Darknet. Preço: $250 mil. Água marinha sublinhado 250 mil? A multidão ficou pasma. Este foi um preço altíssimo para eles. Ninguém tinha dinheiro para isso. Originalmente, para ingressar na Sociedade do Pacto de Sangue, precisava haver algumas rodadas de testes de missão, mas Anxiao tinha se livrado de tudo isso. Com seu relacionamento com a Darknet, apresentar alguns jogadores à organização foi moleza. Alguns meses atrás,
Quando Anchial comprou o certificado da Sociedade do Pacto de Sangue de Antonio, ele custava 200 mil. Ele usou isso como base e aumentou o preço em 25%. Ele sentiu que era um preço razoável, já que a inflação também precisava ser considerada. Com um preço tão alto, os jogadores normais não poderiam pagar, mas Anchial não planejava vender uma grande quantidade. Ele tinha como alvo os jogadores profissionais de clubes de esportes que podiam pagar o preço com o apoio de sua guilda. Os jogadores profissionais eram os que estavam mais dispostos a se tornarem mais fortes por qualquer meio necessário. Esta estratégia atrairia jogadores profissionais, o que foi benéfico para ele ao expandir seu grupo de pneus sobressalentes. Claro, o mais importante era ganhar dinheiro. Não basta ter apenas itens normais baratos e de alta qualidade. Também é preciso haver alguns itens de luxo com um preço altíssimo para enriquecer a estrutura da minha loja, pensou Anchial. 250 mil dólares Aquamarine era um preço que nenhuma das guildas podia pagar na época, mas eles eram ricos e podiam usar dinheiro real para comprar dólares Aquamarine de outros jogadores. Agora, vamos ver quantas guildas perceberão os benefícios de ingressar em uma nova organização oculta. Ele agora era o pescador, esperando por pessoas dispostas a morder a isca. Ponto. Inacreditável, o item mais caro de longe. Black Panton, organização germinal certamente perderá postagens com esses títulos apareceram nos fóruns do Planeta Aquamarine e imediatamente chamaram a atenção dos jogadores. Quando viram o preço altíssimo de 250 mil pela carta de recomendação, todos ficaram chocados e sem palavras. Uau, essa organização é feita de ouro. Sociedade do Pacto de Sangue, não faço ideia do que eles fazem. O preço é absurdamente alto. O que há de tão especial nesta organização chamada Sociedade do Pacto de Sangue? Alguém já ouviu falar desta organização antes? Essa pessoa estava apenas perguntando ao acaso, mas alguém inesperadamente respondeu: eu iniciei a missão de ingressar na Sociedade do Pacto de Sangue. É muito complicado e difícil. A introdução disso é que é uma associação matadora e os benefícios ainda são desconhecidos. No entanto, para mim, não vale a pena gastar 250 mil apenas para pular as missões anteriores. O preço ultrajante de 250 mil causou ampla discussão. O valor médio de um jogador na época era de cerca de 3 mil a 5 mil, então não era difícil para as guildas reunir 250 mil, já que o número de jogadores estava aumentando continuamente. No entanto, a maioria das guildas não achou que valia a pena. Comprar uma carta de recomendação de organização para 250 mil era muito luxuoso, a situação ainda não estava clara, eles decidiram esperar para ver. Anchial tinha uma grande influência nos jogadores normais, mas as guildas sempre foram muito lógicas, considerando tudo com os benefícios que podiam ganhar. Outros jogadores estavam jogando, eles estavam administrando um negócio. Em comparação com a carta de recomendação com um preço ultrajante, os jogadores prestaram mais atenção às informações que Anchial compartilhou sobre a guerra entre as 6 nações e a organização germinal. Eles estavam em alvoroço. Depois de jogar o jogo por alguns dias, todos os jogadores do planeta Aquamarine sabiam que o conflito entre as 6 nações e a organização germinal era o enredo principal, mas a guerra estourou quando ninguém esperava, uma expedição mesmo, que provou que o campo de batalha iria estar em André. Muitos jogadores na época ainda não tinham ingressado em uma organização, e sua força estava longe de ser suficiente para ingressar na missão do enredo principal. No enredo original, a guerra só iria estourar alguns meses depois, e cada continente desempenhou um papel na batalha. Assim, jogadores de todos os lugares puderam participar. Mas, com interferência de Anchial, a guerra não apenas estourou muito antes, mas também se tornou uma expedição. O impacto que os jogadores tiveram foi minimizado pelo que Anchial sentiu. Mais importante, a maioria dos jogadores ainda tinha que ativar a missão principal da história entre as 6 nações e a organização germinal. Black Panton disse que a organização germinal certamente perderia, o que fez muitos jogadores hesitarem em se juntar a eles, mas também havia alguns jogadores que preferiam as organizações do mal e queriam se juntar à organização germinal. No entanto, a influência de Anchial teve o seu papel. Mais jogadores ficaram hesitantes. Se eles se juntassem à organização germinal, corriam o risco de serem espancados horrivelmente, então eles poderiam muito bem se juntar à organização de cumprimento da lei das 6 nações. Com apenas uma frase,
A organização germinal perdeu muitos apoiadores em potencial. A influência de Anchial nos jogadores cresceu à medida que ele manteve sua imagem, e sua posição no coração dos jogadores ficou mais forte. As coisas que ele disse se tornariam informações importantes para os jogadores. Capítulo 195. As vendas em pacotes são tão boas. Devo sempre usá-los. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Anchial viu o impacto que a informação vazada causou no fórum. Era exatamente como ele esperava que fosse. Ele havia sabotado com sucesso a organização germinal secretamente novamente, e eles nem sabiam quem estava fazendo isso e o que deu errado. Fazer coisas más à organização germinal secretamente o fazia se sentir muito bem. No entanto, a carta de referência não foi popular. Anchial ficou um tanto surpreso, mas depois de refletir por um tempo, percebeu o motivo por trás disso. Foi devido à atual situação financeira dos jogadores. Embora as guildas pudessem chegar a 250 mil, era um grande risco para elas. Se a carta de recomendação não tivesse um bom efeito, ela retardaria seu progresso em uma grande parte. O preço que ele havia definido por enquanto era muito alto, e o risco de comprar a carta de referência só diminuiria quando o nível médio de ativos dos jogadores aumentasse. Naquela época, haveria guildas que tentariam comprá-lo. A esse preço, a primeira pessoa a comer o caranguejo demorará muito para aparecer. Anchial roeu as unhas e começou a refletir. A melhor solução foi baixar o preço. Isso é impossível. Não vai acontecer. Eu poderia usar alguma estratégia de vendas, dando outros benefícios junto com a carta de recomendação. A primeira coisa em que Anchial pensou foi dar pontos de relacionamento como recompensa. Por exemplo, quando alguém comprou uma carta de recomendação, ele daria alguns pontos de relacionamento. Os pontos de relacionamento eram os requisitos anteriores para a compra de equipamentos de alto nível em sua loja. Tudo fazia parte da cadeia de lucro. Mas pensando bem, dar pontos de relacionamento não seria uma ideia muito boa. Eles estavam no máximo em 100 pontos, então ele tinha que valorizá-los. Os pontos de relacionamento que ele deu aos jogadores normais foram 10, no máximo. Ele não queria que os jogadores os pegassem tão facilmente. Se ele os usasse com a carta de recomendação, 1 ou 2 pontos seriam muito poucos e pouco atraentes, mas dar muitos pontos também seria desvantajoso para ele. Que tal dar equipamento, de bônus? No momento em que esse pensamento surgiu, ele foi rejeitado por ele. Ele tinha que ser um empresário qualificado, então ele nunca deveria ter uma moral tão boa. Ele fundiu alguns projetos recentemente, mas não havia construído nenhum deles, então também não poderia vendê-los. E em termos de drogas, não era um bom momento para vendê-las. Algumas drogas que deram melhorias com base na porcentagem teriam um mercado muito maior quando os jogadores alcançassem um nível mais alto. Os jogadores profissionais que precisavam competir em partidas seriam seus consumidores-alvo. Enquanto ele vacilava, uma notificação surpresa apareceu na interface. Sublinhado, fonte da praga de pedra, concluída requisito 1, encontre a fonte da praga. Concluído. Requisito 2, suprimir a propagação da praga. Concluído. Requisito 3, curar todas as pessoas infectadas. Incompleto. Você recebeu 60 mil experiência, mais 400 relacionamento com a colônia Black Pine. Sublinhado. Anchial ficou parado surpreso. Essa missão foi o que lhe deu a Frenzy Edward Boom e T-Dog. Eles o haviam concluído. Parece que escolhi bem. Anchial riu. O nível deles era cerca de 15, então esta missão teria sido muito difícil para eles. Embora não o tenham completado perfeitamente, já foi uma agradável surpresa. Como Anchial não estava envolvido nessa missão desde o início, as recompensas caíram do céu. Espere um minuto. Os olhos de Anchial brilharam. Ele se inspirou e teve outra ideia de divulgar a carta de encaminhamento. Bela espada frenética. Anchial riu. Era o momento certo para a missão ser concluída. Isso o inspirou em um momento crucial. Neste momento, os jogadores na vila de novatos estavam aprendendo técnica de treinamento de energia, um por um, e estavam jogando com o preço da carta de referência. O fluxo do tempo levou todos para frente. A verdade do passado foi enterrada e esquecida pelas pessoas que nunca pararam. Anchial gritou de repente. Preciso de várias pessoas de confiança para me ajudar em algumas coisas. Enquanto falava, ele distribuiu as 5 missões ocultas do enredo principal de New Era, Origin, que acabara de receberem novas missões,
Ending of the Survivor, Ticking of Misplacement, Cele Past, Mysterious Prisioneiro, e, mesmo tipo de pessoa, Nova Era, Origem, era muito incômodo e seria uma perda de tempo se Anxiaus fizesse ele mesmo. Além disso, foi apenas o primeiro turno. Anxial decidiu distribuir os alvos das missões e deixar os jogadores fazerem isso. Dessa forma, ele poderia economizar tempo e obter as recompensas sem fazer muito. O sucesso de Frenzy Edward provou a ideia, e ele descobriu que ainda poderia receber as recompensas mesmo se os jogadores completassem a missão. Assim como os capitalistas, do mal que usaram os benefícios para atrair outros para trabalhar para eles, mas ainda assim acabaram ganhando mais. Além disso, Anxial afirmou claramente que esta era uma missão principal do enredo, o que aumentaria seu status entre os jogadores novamente. Um NPC que distribui as principais missões do enredo. Droga, ele tem que ser alguém importante. Era o que Anxial esperava que os jogadores pensassem. Os jogadores viram a missão e congelaram no lugar. Então eles ficaram muito felizes. Missão do enredo principal. Deus. Este é outro enredo principal. As recompensas são muitas. Rápido, aceite a missão. No entanto, os jogadores perceberam que a missão estava na cor cinza, o que significava que não poderia ser aceita. Por que não posso aceitar a missão? Por quê? A confusão foi resolvida em um curto período. Eles logo perceberam que as missões tinham um requisito prévio: comprar a carta de referência. Isso é muito ganancioso. Os jogadores ficaram furiosos. Como eles vão jogar 250 mil? Quem diabos poderia pagar por isso? Vendo a expressão dos jogadores, Anxial sorriu secretamente. Por causa da cota, sua missão principal do enredo só poderia ser dada a um número limitado de jogadores. Assim, ele teve que mirar nas elites, então ele decidiu atrair os jogadores profissionais. Os jogadores profissionais tinham grandes guildas por trás deles e era perfeito para promover a carta de referência e fazer vendas em pacotes. Você quer a missão do enredo principal? Ok, compre minha carta de recomendação. Não quer gastar dinheiro? Então porque você merece se tornar mais forte. Os jogadores profissionais estavam dispostos a crescer por qualquer meio, eles nunca desistiriam das missões principais do enredo. Outra razão pela qual Anxial estava fazendo isso era que havia uma chance dos jogadores normais falharem na missão, o que resultaria em ele também falhar nas missões. No entanto, os jogadores profissionais tinham habilidades superiores em média, e eles tinham guildas por trás deles que os ajudariam na missão. Claramente, eles eram mais confiáveis. Aqueles que eram raros eram aqueles que eram estimados. Ele também adicionou outra linha importante na introdução da missão, que era que havia uma chance de ganhar o favor do Black Phantom. Esta foi uma dica óbvia de que aceitar a missão pode desencadear seu enredo oculto. Frenzy Edward, Bunny Dog e Maple Moon não eram atraentes o suficiente como exemplos. Muito poucos jogadores altamente qualificados vieram. Talvez fosse porque eles sentiram que o desencadeamento de uma história oculta exigia sorte, portanto, eles não o levaram a sério. Anxial decidiu adotar uma abordagem forte, para permitir que os jogadores altamente qualificados vissem que havia uma maneira com uma chance maior de acionar o enredo oculto de Black Phantom. Esta é uma boa estratégia. Está matando muitos pássaros com uma cajadada só. Anxial estava satisfeito. Mesmo isso não vai te atrair. Eu duvido. Ponto. O fórum funcionava como uma sala de chat. Neste momento, havia uma sala com uma senha que tinha pessoas entrando continuamente, e as notificações continuavam aparecendo. Sublinhado Jade Grensky entrou na sala de chat. Júpiter entrou na sala de chat. Mornings no Twilight Frost entrou na sala de chat. Sua mãe desmaia quando eu choro entrou na sala de chat. Sublinhando cerca de uma dúzia de pessoas entraram na sala de chat. Todos eram presidentes de corporações famosas na China e eles próprios formavam um círculo. Estão todos aqui. Montaigne Heine, presidente da Drizzling Rivers Guild, falou primeiro. Não, disse sua mãe desmaia quando eu choro. O presidente da Ninegates Guild, 3 vezes 3 é igual a 9, perguntou, onde está o velho que? Alguém o convidou? Não importa, ele spams o tempo todo. Jamais faríamos as coisas com ele, disse Cowardstar, presidente do Chrysanthemum Guild. Quem abriu a sala de chat? De que assunto sério estamos falando? Júpiter perguntou. Jade Grensky interrompeu e disse, ei,
Esta não é a casa rica dos esportes eletrônicos. Ouvi dizer que você não tem administrado bem o seu esquadrão de Deus recentemente. Presidente péssimo. Quando você descer, acenderei fogos de artifício na frente das portas do seu clube para comemorar. @Júpiter ficar fora. Júpiter estalou de volta. Mornings no Twilight Frost enviou uma carinha sorridente. @Mountain Rain. Heineken de seu Thunderstorm tem estado bastante ativo ultimamente e sempre aparece em programas de TV. Você pode me ajudar a pedir uma assinatura? Sua mãe desmaia quando eu choro perguntou. 1 por 3.000, sem negociação, respondeu Mountain Rain. Droga, você está me roubando. Você pode ter alguma moral? Coedstar interrompeu e disse, minha assinatura é gratuita, você quer? Vá embora, sua assinatura não vale nem para ser usada como papel higiênico. Eu poderia considerar-se a da senhora Yao Yao. @Sevencolorzofa Peptashord. Pare de insinuar. Ela nem está aqui. Coedstar estava chateado. Mornings no Twilight Frost enviou uma carinha sorridente. Pare de falar bobagem, vamos conversar sobre o assunto. Estou muito ocupado, disse Júpiter. Você é basicamente um mascote, zombou Jade Grensky. Vá embora. Ok pessoal, vou nos trazer de volta ao assunto, declarou Mountain Rain. Vocês todos viram as postagens nos fóruns sobre as principais missões do enredo do Black Panton. Sim, nós vimos. O que você está dizendo? Devíamos arranjar o dinheiro juntos. Então, deixamos os jogadores profissionais aceitarem as missões do enredo principal do Black Panton. Você quer compartilhar o risco? Mas apenas uma pessoa pode aceitar cada missão. Não, o que quero dizer é que os jogadores profissionais podem formar uma equipe para completá-lo. É uma competição positiva. Parece muito bom, terei de pedir sugestões ao grupo de expedição, disse Jade Grensky. Estou dentro. Definitivamente não. Haverá objeções do clube, disse Coedstar. Estou bem com qualquer coisa, sorria. Respondeu 3 vezes 3 igual a 9. Eu lembro que os jogadores profissionais do Guild of Gods estão todos no continente sul. Eles não podem encontrar Black Panton. Você não pode jogar conosco @Júpiter. Chute-o rapidamente. Ele é um espião aqui para coletar informações, zombou Jade Grensky. Seu filho da puta. Sublinhado Júpiter saiu da sala de chat. Sublinhado Mornings no Twilight Frost enviou uma carinha sorridente. O Google está sugerindo que este deveria ser o Pentashord, certo? Capítulo 196. É o Festival Tanabata de amanhã. Estou chateado. Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios Anchiel estava quase acabando com a colheita dos jogadores nesta vila de novatos. Ele contou a experiência presunçosamente, ele havia conseguido uma grande quantia novamente. No entanto, ninguém havia comprado a carta de recomendação até agora, mas o pescador An foi paciente, ele distribuindo as principais missões do enredo já havia feito uma tempestade nos fóruns. Mais cedo ou mais tarde, alguém viria. Uma última aldeia de novatos saiu. Talvez eu devesse atrasar um pouco, para que essas grandes guildas tenham tempo suficiente para levantar o dinheiro, Anchiel pensou. Desta vez, 2 jogadores caminharam em direção a Anchiel um ao lado do outro. Seus ids eram Winchester e Dragontail, o que atraiu a atenção de outros jogadores. Eles eram jogadores bastante famosos do Ninigates Guild e do Fanatics Guild. Os olhos de Anchiel brilharam. Os jogadores altamente qualificados finalmente chegaram. Black Panton, queremos comprar a carta de recomendação, disse Winchester. Certo. Winchester e Dragontail receberam os fundos da guilda de seus clubes. Uma equipe era a cara de um clube, por isso, como jogadores profissionais, eram bem tratados. Eles tiraram 250 mil cada. Os jogadores ao redor olharam para eles com inveja. Eles nunca tinham visto uma quantia tão grande de dinheiro. Não consigo acreditar que alguém possa pagar por isso. Grandes guildas são realmente ricas. Não admira que os jogadores profissionais sejam mais fortes do que nós. Se eu tivesse esses recursos, também seria capaz de me tornar profissional. Você acha que qualquer um pode ser contratado por um clube? Se roubarmos o dinheiro deles, ficaremos muito ricos. Não seja estúpido. Deixando de lado o fato de que o jogador profissional iria te enganar completamente, mesmo se você tivesse sucesso, a guilda irá persegui-lo por toda parte, ou talvez Black Panton irá matá-lo primeiro.
A multidão conversou entre si. Ele recebeu 500 mil de uma vez, então escreveu as cartas de referência no local e as deu aos 2 jogadores profissionais. Ele disse a eles a localização de uma fortaleza da Darknet no continente ocidental e disse: leve minha carta para lá, e você pode se juntar à sociedade do Pacto de Sangue. Ele fez uma pausa e disse: parece que posso confiar em você. Eu tenho algumas tarefas aqui. Você gostaria de me ajudar? Isso é o que eu estava esperando. Dragon Taiyo aceitou imediatamente a missão. Ele queria aceitar um após o outro, mas foi notificado de que apenas uma missão poderia ser aceita. Isso havia sido definido por An Xiao, uma carta de recomendação para uma missão. Merda, só uma missão pode ser aceita. Achei que poderia aceitar todos eles. Dragon Taiyo estava infeliz. An Xiao ergueu as sobrancelhas e disse: deixe se você não quiser. Cauda de dragão, cale a boca. Se ele não aceitasse a missão, o dinheiro teria sido desperdiçado. Winchester não teve escolha a não ser escolher a mesma missão. Os 2 clubes por trás deles uniram forças para fazer a missão como uma equipe. Felizmente, Dragon Taiyo aceitou uma missão que estava no continente ocidental. Se você conseguir completar a missão, pode haver mais coisas em que você possa me ajudar. An Xiao deu a entender que, para desbloquear seu enredo oculto, primeiro eles tinham que completar esta missão. Os jogadores profissionais estavam sempre com pressa. Eles partiram imediatamente após aceitarem a missão. 5 alvos de missão, 2 no continente ocidental, 2 no continente norte e 1 no continente sul. Ele precisava ter certeza de que todos eram aceitos por alguém. Felizmente para ele, todos esses continentes faziam parte de sua programação. Embora a missão principal do enredo fosse a grade, esta foi a primeira rodada mais fácil. An Xiao separou os alvos da missão em muitas missões menores que tinham uma dificuldade em torno do grau D. Então a cota de experiência de missão única poderia ser suficiente para a experiência que ele estava recompensando. Nas rodadas posteriores, quando a dificuldade aumenta, minha cota pode não ser suficiente. Ele sentiu que precisava de uma maneira de aumentar sua cota. Subir de nível não era uma opção no momento, então ele teve que buscar organizações e pontos lendários. Não havia necessidade de pensar nisso no momento. Winchester e Dragon Taiyo eram jogadores profissionais normais, e eles não tinham um registro de batalha muito bom na minha vida anterior. Devo observar por agora. An Xiao foi rigoroso na escolha de seus pneus sobressalentes. Ele não iria escolher todos os jogadores profissionais. Ponto. Fanatics e Ninigates postaram sobre seus jogadores comprando a carta de indicação nos fóruns, o que foi uma promoção deles mesmos para aumentar sua fama entre os jogadores. A enorme quantidade de dinheiro que eles gastaram atraiu a atenção de muitos jogadores, e todos eles ficaram surpresos com o que fizeram. O rosto de An Xiao também apareceu indiretamente por causa do anúncio desses 2 clubes. Os clubes que se seguiram também imitaram as mesmas lições para que não ficassem para trás. An Xiao adivinhou que seu rosto provavelmente apareceria muitas vezes nos fóruns. Sem parar, An Xiao chegou à última aldeia de noviços no continente ocidental. Enquanto ele estava colhendo experiência, outros jogadores profissionais usaram os fundos de sua guilda para trocar por uma chance de aceitar as missões. Jogadores normais só podiam assistir e invejar do lado de fora. Outra missão no continente ocidental também foi aceita por um jogador profissional. An Xiao pôde finalmente relaxar e vender suas habilidades com alegria, ao mesmo tempo prestando atenção aos fóruns a Darknet. HMM. Novo episódio de Galaxy Times. Intitulado Criação da Liga Profissional. An Xiao se sentiu bem acordado. Ele sempre prestou muita atenção a este show, então ele clicou imediatamente. Olá jogadores, cumprimentou o apresentador masculino. Este é o Galaxy Times, dedicado a compartilhar informações do jogo em primeira mão. Sua carreira de jogador é nossa maior prioridade. Primavera, tenho estado bastante ansiosa recentemente, comentou o anfitriã. O que há de errado, Altumin? Eu me apaixonei por um homem. Ele não fala muito e é tão bonito, mas nunca me olhou seriamente e nunca falou comigo. Não se preocupe, acho que vocês 2 combinam muito bem. A anfitriã ficou surpresa. Realmente? Claro, ele é bonito e legal, você é baixo e feio, que adequado. Ponto. Foi a piada inicial estranha novamente. O estilo parecia muito nostálgico para An Xiao. A tela estava cheia de comentários.
Muitos jogadores assistiram ao Galaxy Times. Em menos de um mês após o início, eles já haviam se tornado o show favorito dos jogadores. Afinal, eles tinham o histórico oficial, então tinham muitas informações de primeira mão. Eles conversaram por um tempo para trazer à tona a atmosfera. Então, o anfitrião disse: tudo bem, vamos voltar ao nosso tópico principal. No programa de hoje, vamos nos aprofundar no tópico mais popular, fenômeno inumano, as notícias dos jogadores profissionais, e também convidamos Ligi para ser nosso convidado. Certifique-se de ficar. O conteúdo do show foi interessante como sempre. Eles começaram analisando o progresso dos jogadores em todos os planetas, enquanto faziam alguns comentários sobre a tabela de classificação dos níveis. Atualmente, os jogadores de nível mais alto já estão chegando ao nível 20. O nível 20 será o avanço de primeira classe. Então eu me pergunto quem receberá esta honra. O primeiro jogador a receber um avanço de classe será registrado nos livros de história do jogo como um marco. Como todos podem ver claramente, os jogadores no topo das tabelas de classificação não são jogadores profissionais. Os jogadores japoneses têm o maior número de jogadores na lista. Como todos sabem, seu acampamento base é o planeta Nomini, onde tecnologia e magia coexistem. Eles estão no auge da civilização, o que é muito adequado para receber missões e subir de nível. Também há um bom número de jogadores da França da América, enquanto não há muitos da China. Oh, vejo alguém que conheço. Maplimon, vocês se lembram? Não muito depois do lançamento oficial, ela recebeu mais de 100 mil pontos de experiência, provenientes da primeira missão de pool de prêmios que os jogadores viram. Por falar no Black Phantom, desde o início do jogo até agora, ele tem sido o centro das atenções dos jogadores no planeta Aquamarine e, recentemente, algo aconteceu de novo. Ele apareceu continuamente em vilas de novatos para dar orientação e recompensas, e não muito tempo atrás, ele mostrou outra missão principal do enredo, mas ela tinha uma exigência anterior de comprar um item que custava uma quantia absurda de $250 mil Aquamarine. Se jogadores de outros planetas quiserem saber o quanto isso significa, vá para o painel de câmbio e veja quantos recursos podem ser comprados com $250 mil Aquamarine. Jogadores de outros planetas invejaram o planeta Aquamarine. Porque eles não tinham um guia novato tão bom. Capítulo 197. Respostas de todos os lados. 1. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios Anfitrião masculino mudou de assunto. Recentemente, um evento gerou ampla discussão entre os jogadores. Os NPCs no jogo expressaram extrema curiosidade sobre as características únicas dos jogadores. Cada planeta testemunhou reações diferentes e rotulou este fenômeno de forma diferente, como os escolhidos, os inumanos, o fenômeno do gênio, o que foi muito emocionante e surpreendente. É como se os NPCs tivessem suas mentes individuais e não fossem tão rígidos quanto os NPCs em outros jogos. Se cada NPC tiver uma mente individual própria, a quantidade de computação necessária será extremamente alta, mas o Galaxy está usando os computadores mais modernos na velocidade da luz. Seu limite é desconhecido, disse a anfitriã. Os jogadores escreveram suas especulações nos comentários. O fato de que os NPCs aparentemente tinham sua própria inteligência e interagiam tão livremente quanto uma pessoa faria no mundo real era muito novo e excitante. Os hosts leem seus scripts. Eles falaram sobre as situações em vários planetas e fizeram algumas especulações. Da perspectiva dos jogadores, eles conheciam apenas a atitude dos NPCs em relação a eles e não as respostas das organizações. Mas Anxiao conhecia. Recentemente, as informações na Darknet eram quase todas sobre o contato com inumanos. O rápido aumento do número de participantes havia pressionado muito as organizações. Todas as organizações concordaram que, se o número de inumanos crescesse continuamente sem um limite, isso traria perigos potenciais infinitos e impactaria subversivamente a construção social atual, mas eles não conseguiram encontrar uma maneira de suprimir esse crescimento. Felizmente, os inumanos eram fracos e fáceis de controlar. As organizações do planeta Aquamarine ainda não perceberam que a força dos jogadores estava crescendo em um ritmo muito rápido. Antes de terem LV20, seu poder ainda estava na categoria de humanos normais. Anxiao balançou a cabeça. Quando o nível dos jogadores é alto, essas organizações vão ficar realmente chocadas. O tópico do fenômeno inumano havia terminado. O anfitrião disse: ponto.
Convidamos Li Ji para se juntar a nós hoje. É bom ver você, Li Ji. Li Ji, o melhor jogador que ficou em segundo lugar na China, sentou-se entre os anfitriões com um sorriso no rosto. O Galaxy Times frequentemente convidava jogadores altamente qualificados para uma entrevista e discussão. Então a apresentadora perguntou a Li Ji qual era sua opinião sobre o fenômeno inumano. Acho que isso faz parte da trama do jogo, dar aos jogadores a sensação de que é real. Quando eu estava jogando, eu continuava tendo os conceitos errados de que estava em um mundo real e acho que é isso que os desenvolvedores querem que experimentemos. Como um personagem único em um mundo real, tudo o que ocorre requer improvisação, e quase nunca haverá eventos repetidos. É tudo novo e excitante. Tenho grandes esperanças do que o Galaxy pode alcançar no futuro. Falando sobre o futuro do jogo, disse o apresentador masculino, nosso canal recebeu notícias em primeira mão de que a Associação Internacional de Esportes Esportivos confirmou que sediará a primeira liga profissional de todos os tempos e também informaram os países para sediar competições. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu diria que isso significa que ainda não perdi meu emprego. Li Ji riu. Falando sério, todos os clubes de esportes eletrônicos fortes entraram no Galaxy. Com certeza eles estarão se preparando para isso, e acho que será uma grande luta. Com sorte, posso levar a China a um bom resultado. Os comentários explodiram novamente. Os jogadores estavam muito animados com a criação de ligas profissionais. Seria um grande evento. Houve também outros comentários como Li Ji é tão bonito. E Love Obi que veio das fãs. A competição foi estabelecida e os jogadores profissionais terão que se preparar rapidamente para ela. Você tem algum conselho ou dica que pode compartilhar conosco? Li Ji pensou um pouco e disse, nós, jogadores profissionais, temos que distribuir os pontos de experiência de forma lógica e nossas habilidades de uma forma que se adapte melhor às nossas qualidades. Portanto, mantemos um ritmo constante e não apressamos nossos níveis para que possamos nos familiarizar com os controles em cada nível e melhorar nossas habilidades, razão pela qual quase não há jogadores profissionais nas tabelas de classificação dos níveis. Existem alguns do Japão. Bem, como você sabe, eles gostam de se exibir, ele zombou levemente. Nós, jogadores profissionais, vamos aproveitar todas as oportunidades para nos tornarmos mais fortes. Black Phantom em nosso planeta Aquamarine tornou-se muito famoso recentemente. Acho que vou tentar a sorte também. Mas isso se ele voltar para o continente sul. Li Ji suspirou. O resto do show foi principalmente conversa fiada. Depois de assistir ao término do show, An Xiao pensou, as ligas profissionais vão começar em breve. Todos os clubes estarão se preparando e não perdendo tempo. Meus clientes devem estar aumentando. Li Ji, um jogador divino que ficou em segundo lugar na China, alguém cujo status era muito mais alto do que An Xiao em sua vida anterior que An Xiao nem mesmo era qualificado o suficiente para entrar em contato com ele, disse que viria a encontro-o. Mas agora, An Xiao tinha o poder de escolher se queria que ele fosse um de seus pneus sobressalentes. Li Ji. Vou ter que pensar sobre isso. Frenzy Edward e Boom It Dog realizaram missões em Black Pine. Não era um lugar para jogadores de alto nível. As missões eram difíceis, mas Frenzy Edward era um jogador profissional afinal. Com suas habilidades e o equipamento que recebeu de An Xiao, ele estava se divertindo e cresceu rapidamente. Através das missões em Black Pine, Frenzy Edward recebeu novos equipamentos e novas habilidades, mas essas coisas não podiam encher seu coração. Em vez disso, ele se sentia vazio por dentro. Quando ele pensava em An Xiao, seu coração ficava cheio de desejo. Somente seguindo An Xiao ele poderia entender o verdadeiro significado da vida, e as missões em Black Pine empalideciam em comparação quando ele vai voltar. Frenzy Edward era melancólico. Fora da zona de isolamento em Black Pine, Lu Sheng estava conversando com Frenzy Edward. Honestamente, você me surpreendeu. Você realmente suprimiu a praga. Frenzy Edward estava chateado. Boom It Dog puxou-o para o lado e só então ele voltou ao foco. Sim, ele respondeu superficialmente no início, quando Black Phantom deixou os dois para lidar com a praga, Lu Sheng não levou nada a sério, mas não muito depois, ele percebeu que essas duas pessoas realmente poderiam ser de grande ajuda. A característica de serem capazes de reviver significava que não tinham medo da infecção e podiam fazer muitas coisas que os pesquisadores não ousaram.
A peste na colônia parou de se espalhar com a ajuda da dupla, e os pacientes levemente infectados já estavam curados. O número de pessoas na zona de isolamento foi visivelmente reduzido. Lu Sheng sempre se surpreendeu com as características dos inumanos. Ele disse ao povo de Green Valley para pesquisar esses andarilhos sem teto. Ele contatou seus amigos de outras organizações e sabia que o fenômeno inumanos estava acontecendo em todo o mundo. Conforme a área de atividade dos inumanos começou a crescer, mesmo as 6 nações não conseguiram esconder o segredo dos civis. À medida que o nível dos jogadores aumentava, os jogadores de vilas iniciantes começaram a explorar o mapa lentamente. Muitos deixaram Green Valley, e alguns deles foram para Black Pine. Lu Sheng fez o que An Xiao lhe ensinou, que era tratar os inumanos como mercenários. Ele percebeu que An Xiao havia surpreendentemente apontado para o caminho certo. Recompensas. Bun Itdog lembrou o distraído Lu Sheng. Frenzied olhou para Bun Itdog. Durante a missão, ele fez quase tudo. Bun Itdog tinha acabado de passar o tempo todo gravando de lado como um chefe, e ainda assim ele teve a coragem de pedir recompensas. Lu Sheng riu e disse a seus subordinados para passarem as recompensas combinadas à dupla. Frenzied leu cuidadosamente os detalhes das peças do equipamento que havia recebido. Com a criação da liga profissional, ele sentiu mais pressão, então melhorou suas habilidades o máximo que pôde durante seu tempo livre. Mas Bun Itdog não se importou. Ele navegou pelos fóruns e, de repente, disse: há notícias sobre o Black Panton. Ele pode distribuir missões principais do enredo. Como é que ele nunca trouxe isso até nós? Nós acionamos seu enredo oculto, então por que não estamos recebendo pelo menos o mesmo tratamento? A expressão de Frenzied suor apertou, e ele disse em voz baixa: quando ele voltar, ele certamente nos dará as missões principais do enredo. De onde vem essa confiança? Bun Itdog questionado. Frenzied estava sem palavras. Ele estava bastante ansioso, mas se consolou com uma expressão firme e disse: eu acredito nele. Capítulo 198. Respostas de todos os lados. 2. Tradutor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Em uma base militar em Star Dragon, muitos jogadores se aglomeraram como se estivessem participando de uma mini-feira em um dia ensolarado. A abordagem de Star Dragon para os jogadores foi gentil. Eles realizaram muitas reuniões internas e tentaram comandar os jogadores. Eles perceberam que além de alguns inumanos serem mentalmente enfermos, eles eram capazes de comunicação normal. Eles decidiram colocar os jogadores juntos como uma divisão especial e fazê-los servir ao exército. Esta base militar foi criada especialmente para os jogadores. Comandantes do Star Dragon distribuíram missões, e muitos jogadores estavam abrindo estandes e se agrupando. Toda a área parecia estar prosperando. Impactado por An Xiao, muitos jogadores escolheram se juntar ao Star Dragon, incluindo Maple Moon. Lutar e matar não era o estilo de Maple Moon. Ela gostava de coletar materiais e construir máquinas e depois vendê-los a outros jogadores. Muitos jogadores gostavam de procurá-la para obter suprimentos e reparos, então Maple Moon poderia facilmente encontrar uma equipe ao cumprir suas missões. Maple Moon era apenas um jogador casual. O tempo que ela passou online foi menor do que outros jogadores. Além disso, ela preferia aproveitar o jogo mais do que fazer missões o tempo todo, então ela perdia muito tempo fazendo isso. Mesmo assim, com as recompensas do total de prêmios que recebeu de An Xiao, ela ainda superou a maioria dos jogadores e se tornou uma das jogadoras na tabela de classificação de nível. Maple Moon olhou para sua barra de experiência e a emoção apareceu em seu rosto. Quase nível 20. Eu poderei encontrar Black Panton muito em breve. Um vento frio cortante soprou através do terreno baldio com neve fina. Junto com o solo, eles criaram uma visão preenchida com cinza e branco. Em um terreno baldio no continente norte, um jogador com um casaco de pele de animal caminhou lentamente com o vento frio. No horizonte atrás dele estava a aldeia de noviços de onde ele havia partido. Com crostas de sangue em seus punhos, 7 corpos mortos de Frostwolf jaziam 100 metros atrás dele. Frostwolves era um predador comum no continente norte. O nível deles era cerca de 10, então os jogadores na época tinham menos de 20% de chance de vencer sob o cerco de 7 Frostwolves, mas havia apenas alguns arranhões superficiais neste jogador. O I de cima da cabeça do jogador era Altian, que era claramente um antigo. Altian, um jogador profissional famoso,
Um pilar do Clube Longski e um veterano na cena profissional, usou essa identificação por muitos anos. Havia muitos clubes esportivos na China, mas apenas alguns eram considerados de primeira linha, como Guildfoods, Longski, Dynasty, berinjelas fritas com peixe. Sim, esse clube era chamado de berinjelas fritas com peixe, e seu inimigo mortal era o Kimchi Club na Coreia. Altian de repente recebeu um pedido de comunicação à distância de Li Ji, então ele parou e aceitou. HMM. Essa saudação transmitia claramente o fato de que Altian não gostava de falar muito. Você já ouviu falar que a Sports Association confirmou a criação do Galaxy Pro Competitions? Li Ji perguntou. Oh. Para qual classe você mudou? Pugilista. Eu sou um Esper, disse Li Ji. Suba de nível rapidamente. A situação dos jogadores chineses não parece boa. Preciso da ajuda de pessoas para lutar contra os melhores clubes de outros países. Fale por você mesmo. Altian não deu nenhuma careta e desligou. Ambos eram jogadores importantes, seus estilos eram muito diferentes. Altian esteve na cena profissional por muitos anos. Ele treinou constantemente e subiu até onde estava. Não gostava de falar, não gostava de gerir imagem pública, só fazia brilhar nas competições. Li Ji era apaixonado por gerenciar sua imagem. Ele frequentemente ia aos shows, então tinha incontáveis mais fãs do que Altian. Além disso, ele era bonito, então tinha muitas fãs mulheres. Li Ji era o tipo de jogador talentoso o suficiente para superar outros jogadores sem muito trabalho duro. Cada jogador profissional tinha seu próprio talento e Li Ji estava cheio de talentos. Algumas pessoas são muito talentosas. Muitas pessoas admiravam Li Ji e muitas o invejavam. Altian não era um desses. Ele conhecia Li Ji há muito tempo. Li Ji era apenas alguém que teve sucesso na mesma indústria que ele e nada mais. Ele não se importava com outros fatores. Li Ji era seu antigo rival. Altian perdeu para ele muitas vezes e, para chegar a um lugar mais alto na galáxia, ele passou quase todo o seu tempo fortalecendo seu personagem no jogo. Ele não queria perder nenhuma oportunidade. Ele abriu o fórum como era seu hábito, então viu os posts sobre Black Phantom dando as principais missões do enredo. De repente, ele parou de andar e voltou em direção à aldeia dos novatos. Com a habilidade de Altian, uma vila de novatos já era inútil para ele, mas para as missões do Fantasma Negro, ele estava disposto a esperar. No porão do edifício Dragonlord, a sede da Divisão 13. O corredor em direção à sala de computadores central era escuro e metálico, com detectores infravermelhos nas paredes ao longo de todo o corredor. O solo foi equipado com dispositivos que reconheciam e registravam o peso e as pegadas. Gui digitou a senha na porta, depois fez uma varredura no globo ocular, impressão digital e voz. Em poucos segundos, o computador central reconheceu Gui através do chão e dos detectores infravermelhos. Identificação autorizada. Bem-vindo, diretor-geral adjunto, uma voz robótica sem emoção disse. Todos os dispositivos de segurança foram desligados. O caminho estava livre e Gun entrou na espaçosa sala de controle do computador central com uma expressão séria. Ele estava cumprindo a ordem dos superiores hierárquicos, indague sobre o fenômeno inumano da civilização galáctica distante no universo, Godora. Foi uma questão importante. Todas as câmeras na sala do computador central estavam voltadas para ele, e os líderes estavam olhando através delas. Gui sabia que não era apenas o Star Dragon, todos os outros países fariam isso também. O fenômeno inumano era muito estranho. Eles não tinham absolutamente nenhuma maneira de resolver isso e só podiam buscar ajuda de civilizações galácticas. Godora foi a única civilização superior com a qual eles tiveram contato. Ele tinha uma atitude, principalmente neutra, mas ligeiramente tendenciosa em relação a eles, e eles não interferiram muito com o planeta Água Marinha. Gui ligou o terminal central e digitou uma série de senhas longas para desbloquear a criptografia. Ele então abriu a camada mais profunda do programa e digitou outras string de senhas secretas, ativando um programa secreto. A tela ficou totalmente branca, então uma nova janela simples apareceu. Estava repleto de inúmeras opções e links em símbolos estranhos de Godora. Todos, exceto um, eram cinza, o que significava que não podiam ser selecionados. O único que pôde ser selecionado foi traduzido para o idioma do planeta Água Marinha. Sublinhado janela de comunicação Godoran com Starzone 9, planeta Aquamarine.
Sublinhado, este era um modelo de dispositivo de comunicação de zona estelar chamado Featherston Fleet 8. Todas as 6 nações do planeta Aquamarine o receberam da civilização Godoran. Isso permitiu que eles se conectassem com as civilizações galácticas. Essa tecnologia ainda não havia sido obtida pelo planeta Aquamarine. A civilização Godoran bloqueou muitas funções do programa e fechou as centenas de conexões na rede. Estava limitado apenas à comunicação unidirecional do planeta Aquamarine. Assim, o planeta Aquamarine só poderia fazer uso de menos de 0,000000001% do dispositivo de comunicação galáctica, e eles só poderiam obter informações sobre o universo de Godora. Mas o planeta Aquamarine não tinha escolha. Gui acalmou sua mente e clicou no link. A espera de 10 segundos pareceu horas, mas, eventualmente, a tela piscou e uma janela de diálogo apareceu. Uma frase no idioma Godoran apareceu antes de ser transmitida à linguagem do planeta Água Marinha por meio da função de tradução do dispositivo. Humano do planeta Aquamarine, por que você solicitou comunicação? Gui revisou o que planejava dizer antes de digitar palavra por palavra. Meu amigo de Godora, sua pessoa responsável pela organização de inteligência do Star Dragon no planeta Aquamarine. Solicitei a comunicação devido a um fenômeno anormal em nosso planeta. Nós o chamamos de fenômeno inumano. Os detalhes são os seguintes. Gui explicou sua pesquisa sobre os inumanos brevemente e enviou os documentos e registros. Em seguida, ele encerrou sua mensagem com um breve pedido de ajuda. Como nossa tecnologia não consegue encontrar a razão por trás disso, esperamos que você possa nos ajudar a resolvê-lo. Se você puder ajudar com isso, nós lhe daremos nosso mais sincero agradecimento. Godora e Star Dragon serão para sempre amigos íntimos. Capítulo 199, Aurora Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Depois de alguns segundos, a pessoa de Godora respondeu. Existem muitas tecnologias que podem atingir esse efeito. Também pode ser uma ocorrência natural. Existem eventos muito mais estranhos no universo, então não precisa ficar tão surpreso. Dezenas de milhares de espécies morrem e ganham vida a cada segundo. Teríamos que pesquisar por conta própria para saber a causa exata. É isso que esperamos, escreveu Gui, que você envie alguém aqui para fazer pesquisa de campo. Pedido autorizado. Data atual, 10 de agosto de 688, hora do Galaxy. A missão foi enviada na programação. ETA 7 de maio de 689. O calendário da galáxia foi definido pelas 3 maiores civilizações. É usado em todo o universo, mas é claro, muitos lugares tinham seu próprio calendário, assim como o uso de dialetos. O calendário geral normalmente só seria usado na comunicação entre 2 civilizações para que o cálculo do tempo fosse mais fácil. Tanto tempo? Gui estava pasmo. Cada atividade segue um cronograma. A solicitação precisa ser enfileirada. Já recebi o pedido de outras nações do seu planeta, então será acertado na mesma hora. A resposta da recepcionista de Godora foi típica. Gui sentiu que era bastante familiar. Ele pensou sobre isso e percebeu. Não é o mesmo tom que funcionários do governo, empurrando as coisas ao redor. Gui desligou a comunicação com um suspiro. Tem que esperar 1 ano. Quem sabe como o fenômeno desumano se transformará depois de 1 ano. Gui balançou a cabeça. Felizmente, os inumanos são capazes de se comunicar e são apaixonados por serem mercenários. Eles são controláveis. Até certo ponto. Os superiores hierárquicos do Star Dragon organizaram uma reunião. Como atualmente não havia solução para o fenômeno inumano, eles decidiram se concentrar imediatamente em declarar guerra à organização germinal antes que o fenômeno piorasse, para evitar que a organização germinal usasse esse fenômeno como uma ferramenta para elas voltarem. A preparação para a guerra de expedição recomeçou. Ponto. Tá. As botas militares pisaram no chão de metal. Ila caminhava pelo corredor cheia de curvas e voltas com o rosto inexpressivo. Ela nem mesmo hesitou nos cruzamentos. Ela estava muito familiarizada com este lugar onde a Aurora estava trancada. No final do corredor profundo, um portão de metal grosso bloqueava o caminho de Ila. Ela se aproximou com passos leves, e as armas automáticas de guarda mantiveram sua mira voltada para ela como se fossem abrir fogo a qualquer momento. 2 guardas pararam na frente do portão de metal e pararam Ila. Eu tenho autorização. O tom de Ila era frio.
Os guardas se viraram e bateram algumas vezes no painel de controle, certificando-se de que ele havia recebido uma autorização única de seu líder e assentiram. Você tem 1 hora. Ele abriu o portão de metal. A luz brilhou de dentro e iluminou o rosto requintado, mas gelado de Ila. Um quarto branco puro apareceu em sua vista. Era muito simples: uma cama, uma mesa, uma cadeira, um banheiro e uma estante cheia de livros. Em uma cama tão pura quanto as penas de um ângulo, um corpo minúsculo e esquelético se encolheu. Ila avançou desatenta e parou 5 metros fora da sala. Ela estendeu a mão e pressionou contra o vidro que cercava a sala. Ela não podia mais seguir em frente. O canto dos olhos dela tremeu. A palma pressionada contra a parede se transformou em um punho. Ela cerrou o punho com tanta força que seus ossos começaram a ficar brancos. Irmã! O cobertor começou a se mover. Uma minúscula cabeça careca se estendeu de dentro com cautela. Seu rosto estava pálido como se ela estivesse sofrendo de desnutrição e não recebesse luz solar suficiente por muito tempo. Seus olhos estavam brilhando de surpresa quando ela viu Ila. Aurora levantou a manta e tropeçou em direção ao vidro. Seus passos eram fracos e impotentes. Ela tinha apenas a altura dos ombros de Ila e era tão magra que parecia que só lhe restava o esqueleto. Os braços expostos de seu traje de paciente estavam cheios de cicatrizes de agulha. Aurora saltou em direção ao vidro com felicidade. Ela colocou as 2 mãos no vidro e disse: Você veio me ver. Ila rapidamente estendeu as mãos e pressionou as palmas de Aurora no vidro. Ela suportou o nó na garganta e perguntou suavemente, recentemente: Você tem estado bem? As pessoas com jalecos brancos não vêm com tanta frequência. A última injeção já foi há 13 dias. Os grandes olhos de Aurora piscaram e ela deu um leve sorriso. Ila sorriu com relutância. Ela olhou para as cicatrizes de agulha no corpo de Aurora e parecia que seu coração estava sendo esfaqueado rapidamente. Ela sabia por que tiravam sangue dela menos vezes, era porque Aurora se recuperava mais devagar. Cada vez que seu sangue e medula óssea eram extraídos, ela precisava de mais tempo para se recuperar. Sua habilidade permitiu que ela sentisse sua força vital. A força vital de Aurora, que antes era tão brilhante quanto o sol, agora era uma luz de vela que poderia se extinguir a qualquer momento. Sua força vital estava murchando. Aurora se sentou e abraçou os joelhos. Conte-me histórias, irmã mais velha. Quero ouvir o último que você não terminou. Ila também se sentou e se apoiou no vidro. Onde paramos da última vez? Ela sussurrou. HMM. Aurora inclinou a cabeça e pensou sobre isso. O tio chamado Zero escapou da base. O que aconteceu depois? A irmã brigou com ele? Depois de pensar por um momento, Ila continuou a história com um tom suave e gentil. Ponto. No gabinete do líder da organização germinal, uma fila de superiores posicionou-se à frente da secretária e relatou as várias situações da organização. O líder se sentou ereto e tenso. Ninguém sabia qual era a expressão por trás da máscara. Suas luvas pretas cobriam as mãos sobrepostas sob o nariz. O fenômeno inumano atraiu a atenção das 6 nações, mas não vai durar muito. Pelo menos os inumanos deram algum tempo para nos recuperarmos. Esteja preparado, o inimigo pode invadir André a qualquer momento, disse ele. Os oficiais concordaram com a cabeça. O líder olhou em volta e perguntou: Onde está Sibelos? Houve avanços em alguns projetos recentemente, ele está ocupado. O líder se levantou de repente e saiu com passos largos. Ponto. A Electrolux ficou tão emocionada que começou a chorar. Depois de uma provação de 1 mês, ele finalmente foi solto. Não foi fácil. Embora estivesse preso na prisão, ele prestava atenção aos fóruns e sabia que a organização germinal também havia capturado outros jogadores. Depois de ser libertado, ele foi enviado para se juntar a uma unidade especial composta por jogadores. Era chamada de Unidade Inumana. Foram todos os jogadores azarados cuja organização foi bloqueada devido a uma lavagem cerebral. Embora ele estivesse muito atrás nos níveis, Electrolux estava confiante de que com sua habilidade Esperk tinha potencial de nível A. Enquanto ele subisse de nível, ele definitivamente seria mais forte do que os outros jogadores. Um jogador não chinês no planeta Aquamarine como esse não era incomum. Alguns jogadores casuais não se importavam com qual planeta era cujo acampamento base, eles apenas escolheram planetas novatos para seus gostos. Cada planeta novato tinha jogadores casuais de vários países. Foi ideia de Sibelos colocar os inumanos com lavagem cerebral em uma unidade,
E isso foi aceito pelo líder, que sentiu que os inumanos mortos-vivos tinham um valor estratégico na guerra. O líder designou um instrutor de batalha para projetar especificamente o treinamento e os planos de combate reais para os inumanos. Nessa época, Sibelius estava em outro laboratório de pesquisas. Ele parou na frente de um casulo selado especialmente projetado. O pessoal de pesquisa ao lado ajustava os dispositivos de maneira constante. Havia uma cobaia no casulo e um grito cheio de loucura e agonia pôde ser ouvido de dentro. Depois de algum tempo, o interior da cápsula selada se acalmou. Seu portão se abriu e o que havia dentro podia ser visto. Era um homem totalmente armado com todos os tipos de peças mecânicas de exoesqueleto conectadas a seus ossos. Sua pele se transformou em um metal macio e elástico. Com sua cara que maquinário em todos os lugares, o tamanho de seu corpo havia crescido consideravelmente. Ele parecia uma besta. Esse cara foi ninguém menos que o primeiro sujeito de teste do Projeto Super Soldado, número 1. Capítulo 200, mais de 100 milhões. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Como você está se sentindo? O número 1 abriu os olhos. Seus olhos também foram modificados. Eles piscaram uma luz vermelha e seu campo de visão podia aumentar e diminuir o zoom como a lente de uma câmera. Ele olhou para as palmas das mãos cobertas de pele metálica e, enquanto movia os dedos, um sorriso horrível apareceu em seu rosto. Nunca estive melhor. Com o zumbido do exoesqueleto, L socou a parede de metal e criou um buraco. Seu sorriso horrível se expandiu e se transformou em uma risada maníaca. Finalmente, depois de suportar dor sem fim, ele ganhou um poder transcendente. Ele gostou da onda de confiança. O Nu 1 percebeu que com este poder, o Zero que uma vez o matou não era nada mais do que um fraco. Eles não estavam mais no mesmo nível. Zero, não seja morto por ninguém, antes que eu encontre você. Os olhos do Nu 1 eram cruéis enquanto ele falava consigo mesmo. Você é meu. Ponto. Sibelius saiu do laboratório experimental para se reportar ao líder. Como o cronograma foi antecipado, o experimento ainda não atingiu um estágio maduro. Nu 1 era o único que poderia suportar e terminar todas as modificações. Não pensei que ele pudesse suportar toda aquela tortura, disse Sibelius. Ele foi morto por Zero. O ódio tornou sua vontade indestrutível, disse o líder com indiferença. Sobre o Zero. Sibelius estreitou os olhos. Se ele realmente tem o poder de prever o futuro, temos que nos livrar dele antes da guerra. Caso contrário, todas as nossas implantações e planejamento estratégico serão expostos. Ele é como um rato no esgoto, escondido muito fundo. O líder mexeu com os dedos antes de tomar uma decisão. Ative Destiny Shield, encontre sua posição. Sibelius sorriu. Ele sempre se interessou muito pelo Destiny Shield. A dupla caminhou no corredor tortuoso e passou por portões trancados que exigiam autoridade maior do que o anterior. Equipes de guarda de elite patrulhavam o corredor em passos sincronizados. A sala secreta estava profundamente escondida. O líder caminhou até o portão e digitou a senha. Em seguida foi o scanner de impressão digital. Ele tirou a luva que sempre usava. Sua mão parecia horrível, estava cheia de cicatrizes como se uma vez tivesse sido mordida e mastigada por um animal. Também havia cicatrizes nas pontas dos dedos. O líder colocou a luva de volta após a autorização ser concluída. O portão de metal se abriu para o lado. Apenas o líder poderia abrir este portão. Dentro havia uma cápsula de hibernação com um homem usando uma focinheira de metal, e as injeções de líquidos nutritivos eram tudo que mantinha seu corpo vivo. O líder controlava o pod de hibernação para injetar uma droga que acordaria a pessoa lá dentro. A porta se abriu e o homem lentamente abriu os olhos. Ele estava extremamente calmo, seus olhos não tinham sinais de vida e ele não parecia se importar se estava dormindo ou acordado. A organização germinal chamou esse homem de criança do destino. Ele tinha alguma habilidade de afetar o futuro com suas palavras, mas a organização germinal não conhecia muitos dos detalhes. O líder acenou nas costas, e seu subordinado entregou os documentos sobre Zero. Ele então folheou as páginas. Destiny Shield olhou as páginas sem ao menos mudar o foco de suas pupilas. O líder folheou as páginas 2 vezes e disse, faço aparecer. Destiny Shield finalmente piscou. O líder pegou uma chave feita especialmente e abriu a máscara de metal da boca do Destiny Shield. Destiny Shield fechou os olhos por 5 minutos. Quando os abriu novamente, disse lentamente com uma voz rouca, ele virá aqui pessoalmente.
A respiração do líder parou por um segundo e perguntou: quando? Não muito tempo. Espero que seja bem sucedido desta vez. Sibelius balançou a cabeça. A habilidade do Destiny Shield não funcionava sempre. Quanto menor o pedido, maior a probabilidade de sucesso. O líder colocou a máscara de metal de volta no Destiny Shield e o empurrou de volta para o pod de hibernação. Os guardas do lado de fora estenderam a cabeça com cuidado e se entreolharam confusos. Porque o líder e os Sibelius estavam conversando no ar entre si. Ponto. Depois de ficar 3 dias na última aldeia de noviços no continente ocidental, Anchial saiu às pressas em um avião. Sua próxima parada foi o continente norte, o que seria uma longa viagem. O nível médio de jogadores estava chegando perto de 20. Então Anchial teve que acelerar seu cronograma. As estrelas encheram o céu noturno fora da janela. O avião voou de forma estável nas nuvens com sua rota predefinida. As estrelas brilharam nos olhos claros de Anchial. Cada vez que Anchial olhava para o céu noturno e as estrelas brilhantes nele, ele pensava nas incontáveis civilizações e oportunidades que existiam no universo. Anchial estava muito ciente disso e, sempre que pensava nisso, ficava cheio de ambição. A jornada de um homem pertence ao mar de estrelas. Ele já havia construído sua base no planeta Aquamarine, esse foi o ponto de partida. Quanto mais ele acumulasse aqui, mais confiante ele ficaria. Anchial abriu a interface e contou seus ganhos. Nos mais de 10 dias que ele ficou no continente ocidental, ele roubou um grande número de drogas, uma das quais tinha um efeito desconhecido, mas poderia ser uma droga semi-acabada e muito valiosa. Ele também construiu muitos relacionamentos, com Dion, 2 super-heróis que ele não tinha ideia do uso que eles teriam, Anis e outros. Além disso, ele conseguiu desencadear o enredo principal oculto. Ele também construiu o traje mecânico, Viper. Viper poderia aumentar sua força e destreza drasticamente, o que compensou as fraquezas dos mecânicos nesses 2 atributos nos estágios iniciais. Na mente de Anchial, Viper era seu segundo plano de batalha, e era apenas um protótipo. Ele precisava adicionar continuamente mais módulos para aprimorar suas habilidades de combate. Snipping era para assassinato, Kit furtividade, Viper era para o combate frontal, e ele na verdade já tinha algumas ideias de modificação para isso. Seus maiores ganhos foram a experiência e o dinheiro das 4 aldeias de novatos, técnica de treinamento de energia, vendeu muito bem como ele esperava, e isso lhe trouxe uma quantidade absurda e inacreditável de recompensas. 120 milhões XP aqueles que podiam pagar, técnica de treinamento de energia, eram os jogadores que estavam um pouco à frente, nem todos podiam pagar. O conhecimento de mudança de classe e as habilidades básicas estavam vendendo com uma margem de lucro baixa, mas o número de pessoas que os comprou foi o maior. Ele já tinha 20 milhões XP economizado. Assim, a experiência acumulada na interface totalizou 140 milhões. Anchial sentiu-se satisfeito ao olhar para a longa sequência de zeros. Mesmo para os jogadores de seu nível, essa quantidade de experiência estava além de sua imaginação. Alguns jogadores nem conseguiram obter tanta experiência durante toda a versão 1.0. Agradável. Anchial ficou radiante. Ele não teria que se preocupar com pontos de experiência por muito tempo. Contanto que ele resolvesse os 2 maiores obstáculos, mudar de classe e atualizar o nível, seu nível aumentaria tremendamente e ele poderia até mesmo fazer alarde em atualizar suas habilidades. Seria fácil para ele maximizar os níveis de todas as suas habilidades, exceto para projetos e, o mais importante, ele poderia infundir projetos em massa e construir seu inventário. Os pontos de experiência não eram a única coisa. Ele também ganhou 3 milhões e 600 mil dólares de aquário com a venda, técnica de treinamento de energia, e vendeu 5 cartas de referência, que totalizaram 4 milhões 850 mil dólares. Sua carteira estava pronta. Vale a pena. Anchial esfregou as mãos. Ele mal podia esperar para abrir a interface. Excluindo os planos, as habilidades que ele ainda não tinha atingido o nível máximo eram: tiro preciso nível 3, combate especial nível 1, furtividade nível 1, mira firme nível 1, ataque noturno nível 1, aprimoramento médio NV.4, energia, aprimoramento magnético NV.1, reparos meticulosos NV.1, e o incrível, furto de carteira NV.1, sem nem mesmo olhar para os pontos de experiência de que precisavam. Ele maximizou o nível de cada uma dessas habilidades.
Essa é a sensação de ser rico. Sublinhando seu tiro preciso e sniping estão ambos no nível 5. Você aprendeu visão de controle de campo. Sublinhando seu grappling e combate especial estão ambos no nível 5. Você aprendeu golpes críticos letais. Sublinhado você recebeu talento, combate proficiente. Você recebeu talento, tiro proficiente. Você recebeu talento, bate-a-bite.